Estas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que, durante os últimos 40 anos, tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Logo aqui no início das cartas de Cristo, o Cristo resolveu já dar uma pequena introdução à pessoa que escreveu realmente as cartas, a pessoa humana que escreveu no computador, no papel, né, estas cartas. E o que acontece? O Cristo diz, você vai entender isso um pouco mais daqui a pouco. Estas cartas, o texto diz, estas cartas estão sendo enviadas. Ou seja, o estão sendo significa que é um processo que não acabou. Se tivesse acabado, ele diria, estas cartas foram enviadas, mas estão sendo enviadas. Porque realmente o Cristo, ao começar, fez a primeira carta, depois chegou a 9, e agora nós temos já mais suplementos dessa carta. Ou seja, o Cristo continua falando com essa pessoa e ela escrevendo, né? E quem é essa pessoa? Sendo enviada por alguém, por meio de alguém, uma pessoa humana, que durante os últimos 40 anos, olha, é um tempo longo, né? Tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Está aí o texto. E quem é essa pessoa? Né? Durante toda a carta, o Cristo depois vai identificar essa pessoa como o canal. Né? E o canal é como se fosse, vamos comparar com uma secretária de uma empresa, onde o chefe pede à secretária que escreva uma carta. E o chefe vai ditar a carta e a secretária escreve. Então, no final de contas, de quem é a carta? É do chefe que escreveu, redigiu. A secretária só foi a secretária mesmo, né? Isso é alguém que escreveu a carta. Então, aqui também, essa pessoa, esse alguém, né, que é identificado como canal, faz com que essas cartas sejam canalizadas. E aqui você tem que entender algo importante, porque depois você vai dizer, quem escreveu essa carta de Cristo? Ah, foi alguém, claro que foi alguém. Mas, e como é que diz que é de Cristo? Porque aí você vai ter que entender. Olha, existe uma coisa chamada psicografia e existe outra chamada canalização. Né? Você já ouviu falar que Chico Xavier, por exemplo, canaliza várias cartas. Então ele entra em transe e faz uma conexão com a entidade, né, que transmite a mensagem para ele. Ele pode até fechar os olhos e concentrar para que a mensagem venha, penetre e ele vai escrevendo rapidamente. Talvez seja um pouco também como acontece lá em Anguera, o rapaz lá que recebe a mensagem, que ele diz que é de Nossa Senhora e vai escrevendo no papel, né? Ok, então, mas aqui no caso da canalização há uma diferença, né? A mensagem a mensagem não chega assim automaticamente na cabeça dele, ele vai escrevendo. Chega a pessoa e fica como que, vamos dizer assim, dentro da cabeça da pessoa, né, onde ela vai sendo interpretada, ela vai, para depois, ela vai entendendo a mensagem, né, de acordo com o que ela tem, com essa bagagem cultural, os conhecimentos, as crenças que ela tem, e depois ela vai passando por papel, né, é o que Cristo fala aqui. Durante estas cartas estão sendo enviadas por alguém que durante os últimos 40 anos, né, ela se preparou, foi preparada para se tornar sensível e dedicada o suficiente para receber as mensagens e agir de acordo com elas. O que a mensagem, né, precisa dizer, né? E essa é a grande diferença nessa mensagem, ok? Você vai entender mais a partir do bloco seguinte de um áudio onde digamos, o próprio canal. Quem é esse canal? Né, tá bom, vou adiantar logo para vocês. O canal é uma mulher, né? Atualmente ela está com mais de 80 anos, né? Ela
Se você vai no site, tem um bloco, uma página chamada questões. Nessa palavra questões, eu tirei dali, né, um item dessa página para colocar aqui para você, que eu vou colocar agora em seguida para vocês. Onde o Cristo ela tinha conversado com Cristo e começaram a surgir perguntas, e o Cristo falou: olha, se tiver perguntas, pode receber as perguntas, e eu mesmo vou responder. Né? O próprio Cristo se propôs a responder as perguntas, né, que houvesse. E ela escreveu as perguntas. Só que no meio dessa pergunta, que alguém colocou, ela teve um espaço para falar sobre ela mesma. E isso é importante que você ouça agora, né? Porque depois, em seguida, eu vou colocar um outro texto, né, de uma carta, dessas próprias cartas de Cristo, a carta 9 das cartas de Cristo, onde o Cristo dedica uma página inteira, a primeira página, a falar do canal. Né? Ele não quis dizer logo no início, mas na última carta, carta 9, da primeira série de cartas, né, ele resolveu falar sobre o canal. E você vai ouvir isso aqui agora, tá bem? Tchau. Quando finalizávamos a canalização das cartas de Cristo, o Cristo inspirou-me a dizer que se houvesse perguntas, ele mesmo as responderia. Agora que estou recebendo perguntas importantes, as quais, depois de oração, estão sendo respondidas por inspiração. Questões. O arcanjo Miguel é um anjo caído? Pergunta. Olá, fantástico trabalho em sua página, estou realmente impressionado, ela traz muitos esclarecimentos de dúvidas e questões preocupantes. Há uma importante pergunta que me inquieta e não me deixa em paz. As obras de Ashayandeyani e da ciência queilôntica parecem soar muito verdadeiras e até correspondem ao que tem sido dito por Jesus e suas respostas em seu website. Entretanto, há grandes diferenças no que diz respeito ao arcanjo Miguel. A ciência queilôntica percebe-o como um anjo caído e diz que ele nos leva a usá-lo e ouvi-lo, porém ele está realmente nos enganando e dando informações distorcidas. Ficaria grato em ter um esclarecimento sobre este assunto, pois agora estou completamente confuso e hesito em usá-lo como proteção. Acredito que não há um arcanjo Miguel verdadeiro e o outro falso, ou seja, que alguma entidade ou grupo de entidades esteja se passando pelo arcanjo Miguel. Entretanto, continuo inseguro a respeito desta situação e com referência aos ensinamentos da ciência queilôntica. Tenho um pingente de proteção Tachion que antes levava comigo, porém agora estou hesitando inclusive em colocá-lo, porque dizem que o Senhor Miguel se refere ao desenho neste pingente como seu escudo, dado a nós. Corro perigo ao usá-lo. Poderia estar distorcendo o meu DNA? Resposta. Obrigada por seu e-mail. Fiquei muito contente em saber que você tem gostado das cartas de Cristo. Sobre a sua pergunta a Jesus, a resposta veio rapidamente à minha mente, uma vez que esta é uma pergunta que me foi respondida pelo Cristo há alguns anos. Tenho que dizer a você que quando Cristo começou a usar-me como canal, a primeiríssima coisa que fez foi desprogramar minha mente de toda a crença e opiniões a respeito de religião, as quais eu havia acumulado a partir de uma educação católico-romana e ensinamentos anglicanos. Como resultado de uma dura experiência relacionada à religião, me tornei agnóstica total. Sempre senti que isso foi orquestrado por Cristo para purificar a minha mente totalmente e abri-la plenamente para receber a nova verdade de Cristo. Através dos anos, tenho sido guiada para contemplar a simplicidade das formas de vida, as quais demonstram todas semelhanças entre si de muitas maneiras. Todas as formas de vida são dominadas pelas mesmas necessidades. Por trás de todas as formas de vida está a consciência amor inteligente eterna e universal, que se torna individualizada através de sua criação. Cristo, na pessoa de Jesus sobre a terra, disse com toda clareza que todas as nossas necessidades seriam satisfeitas pelo amor inteligente, o qual ele chamava o Pai. Ele demonstrou que apenas teríamos que pedir, talvez várias vezes, e nós seríamos ouvidos e nossas orações seriam respondidas. É fácil crer nos ensinamentos de Cristo porque eles se encaixam em todo o conhecimento científico que temos ganhado.
Você deve saber que quando há uma seca e as multidões elevam as suas vozes em oração, chegam chuvas. Você deve ter ouvido falar destes assim chamados milagres, quando as pessoas sinceramente rezam pedindo cura ou resgate de algum perigo mortal. Se você tem estudado a carta 1 e a descrição de Cristo de tudo o que aprendeu a respeito de Deus no deserto, saberá que uma das características do Pai é a proteção de todo tipo, isso está integrado no corpo. É possível ver isto simplesmente ao estudar um livro de texto médico. Toda atividade que dá vida no corpo, a corrente sanguínea, o sistema em si, os olhos, todos têm processos protetores incorporados para manter o corpo funcionando sem problemas, fornecendo às pessoas o que comer e pensar corretamente. Tudo isto demonstra que o que está por trás e no centro de nossa criação e projeto, está profundamente interessado em nossa segurança. Muitas pessoas, eu entre elas, poderiam contar a você sobre a sobrevivência milagrosa nas mais importantes ou mais triviais circunstâncias. Eu confio na consciência divina para tudo e não creio em nada mais. Nesta simples crença e fé as cartas de Cristo foram ditadas para uma senhora anciã de 80 anos, em uma pequena casa de um local remoto, que não possuía nenhum conhecimento sobre como distribuí-las, e passo a passo elas têm chegado ao público por todo o mundo, sem nenhum custo para aqueles que desejam baixá-las e imprimi-las. E agora estão a ponto de ser lançadas em todo o mundo em 5 idiomas. Esta velha senhora não tem feito nada senão passar pelas portas que têm se aberto para engendrar a disseminação do conhecimento. Creio em Cristo porque ele tem vindo a mim várias vezes e tem feito coisas fora do normal para comprovar a sua presença e não sou eu a única testemunha destas coisas maravilhosas. Creio, porque ele tem ensinado a mim muitas coisas que eu não conhecia, e tudo o que tenho aprendido faz sentido e está de acordo com o que sabemos de nosso mundo natural. O que ele tem me ensinado é único. Em nenhum momento Cristo indicou que seria correto voltar-se para outros seres para obter ajuda. Mesmo quando falou de Maomé como um sendo igual a ele mesmo em alcance espiritual, não aconselhou aos muçulmanos apelarem ao seu profeta. Ele disse que ajudaria as pessoas que estivessem lendo as cartas, uma vez que uma conexão em consciência é criada entre a pessoa que lê as cartas com sinceridade e ele mesmo. Porém, ele disse que isto deve ser descontinuado, pois devemos fazer nossa própria linha de comunicação com o Pai, a consciência divina. Não podemos alcançar a maestria e nos livrarmos do remanescente de nossa humanidade se persistimos em usar qualquer coisa, como muleta. Como você sabe que existe uma tal pessoa como o Arcanjo Miguel? E quanto a ele ter se tornado um anjo caído, você não sabe que o mundo está cheio de pessoas com imaginações histéricas. Tais pessoas atraem outras com inclinações similares. Um desejo de sensacionalismo está na raiz de todas estas histórias que surgem. Há somente 2 coisas nas quais você pode confiar e depender delas totalmente, e estas são o mundo visível e o incrível amor inteligente que está por trás e dentro de toda a criação. Você pode comprovar por si mesmo que este amor inteligente conhece as suas necessidades e que as satisfaz sempre que você não destruir o seu trabalho no invisível, ao lançar pensamentos negativos e dúvidas. A sua consciência negativa destrói as respostas divinas à oração. Porém, a fé constante e inquebrantável provará a você que o divino nos ouve e nos ama e que cuida de nós ao máximo, ainda que não seja um Deus individualizado lá no alto. Para cada um de nós o divino universal é pessoal e está consciente do que necessitamos e rapidamente satisfaz as necessidades, quando não duvidamos. Não pense em mais nada que não venha diretamente da divina consciência. Espero que isto ajude a desfazer-se, para sempre, de todo o temor nascido de sua imaginação. Com todo o amor e alegria em Cristo. As Cartas de Cristo. Carta 9. A enorme relevância das cartas para sua própria vida. Eu, o Cristo, venho por meio do canal destas cartas porque não posso voltar em forma corpórea, ou adquirir personalidade humana novamente, uma vez que resido em, e sou eu mesmo constituído de tão finas e elevadas frequências vibratórias de consciência, que nenhuma forma humana poderia conter a minha consciência espiritual.
Meu único modo de alcançar você tem sido por meio de um ser humano sensível, clareaudiente, obediente e dedicado a Deus, nascido para ser o canal através do qual eu poderia observar o tumulto da vida ativa e dos eventos mundiais. Assim pude examinar intimamente o conflito e a dor atual, desconhecidos nos séculos passados, pois as descobertas científicas e tecnológicas e a diminuição dos valores morais e convencionais têm levado a humanidade a condições altamente estressantes na vida moderna e a novas maneiras de relacionarem-se uns com os outros. Através do canal dessa mente flexível, a condição humana moderna se tornou, até certo ponto, acessível para mim. Sem esse conhecimento da experiência humana, essas cartas não poderiam ter sido escritas de uma forma útil para auxiliar a humanidade nestes tempos. O processo de tomada parcial de sua consciência começou antes do seu nascimento e continuou durante a juventude e ao longo de toda a sua vida. Meu canal iniciou pela completa desprogramação de sua mente e purificação dos velhos conceitos e foi deliberadamente submetida a todo tipo de experiências humanas, testemunhando as lutas e sofrimentos envolvidos na vida moderna. Com minhas instruções, ela superou numerosos abismos de aflição, culminando com a morte do seu ego e da escravidão mental/emocional do materialismo. Ela está aprendendo a mover-se nas frequências de consciência do amor universal e já teve a experiência pessoal da realidade da consciência universal. Assim, ela vem sendo suficientemente purificada para receber cada vez mais claramente meus ensinamentos e para distribuí-los ao mundo. Sob a minha influência, retirou-se da vida social para a solidão e isolamento, tornando-se dependente de mim para sua vontade de viver cotidiana. Eu trabalho através da sua total disponibilidade para receber as minhas palavras, sempre que as energias cósmicas e as de sua própria consciência permitam receber-me e ouvir-me. Confio na sua honestidade e dedicação para esperar ouvir-me com exatidão e sempre faço com que ela saiba claramente quando sou eu quem fala. Até que eu fale, ela é incapaz de escrever. Conto isso para que você possa compreender quais têm sido as energias da consciência crística que deram forma a estas cartas.